A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com você? Que bom que você está aqui. Esse é o canal Texto Áudio. Seja muito bem-vindo à lição de hoje. É essa que você vê na tela, o avivamento no Novo Testamento. É a lição de número 3 da revista Lições Bíblicas da CPAD, com o título Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. É uma lição maravilhosa. Estamos aprendendo durante esse trimestre lições tremendas que servem para nós hoje, lições atuais. Na primeira lição, nós aprendemos sobre o avivamento espiritual. O que é o avivamento espiritual? E é importante que você, se você não assistiu, você volte lá para ver o que é o avivamento. É muito importante para ter uma noção, né? Se você vai dar a lição de número 3, a lição de número 4, enfim, você que é professor e foi escalado para dar a lição 3, 4, precisa dar uma olhada nas lições anteriores para saber como é que foi, né? Para saber o tema. Se você não participou da aula, vá lá, veja lá o que significa o avivamento espiritual. E aí, na lição de número 2, nós tratamos do avivamento no Antigo Testamento, que embora muitos acreditem que avivamento só acontece hoje, ou só aconteceu a partir do período da igreja até hoje, né, do nascimento da igreja até hoje, mas nós ouvimos nas lições passadas que o avivamento também ocorreu no Antigo Testamento. É importante, não sei, saltar o texto de 2 Crônicas 7,14, quando a gente lê o que Deus disse. Né? Deus disse assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então, ou seja, logo após tudo isso, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse é um versículo que vai nos tratar dos requisitos para um verdadeiro avivamento. E isso vale para nós hoje, claro. O Senhor disse ali para o povo de Israel na época de Salomão, mas isso é para nós hoje, porque o nosso Deus não mudou e nós carecemos de um avivamento em nossos dias, e esse avivamento chegará, sim, chegará quando nós nos dispusermos a orar, a buscar a face dele, nos convertermmos dos nossos maus caminhos e buscar a sua face, não as suas mãos, como já dissemos em outra oportunidade. Aí o Senhor ouvirá do céu, aí sim o Senhor perdoará os nossos pecados, aí sim o Senhor virá sarar a nossa terra. Irmãos, avivamento, ele é algo, a palavra ela vai querer dizer aquilo que torna mais vivo, né? O que dá mais vida, ou aquele que retorna à vida, né? Um reavivamento, quando a pessoa era avivada, parou e agora precisa de um novo avivamento. E nós, irmãos, se nós formos reparar, e eu vou fazer uma introdução antes de entrarmos na lição, todos nós passamos por um momento de avivamento quando encontramos a Cristo, melhor, quando Cristo, nós permitimos que Ele entrasse em nossa vida, né? Nós abrimos o nosso coração a Ele, entregamos a nossa vida para que Ele seja o nosso Salvador, o nosso Senhor, e aí nós vivemos um período de avivamento. Eu não sei como foi aí o seu período de avivamento, como foi a sua conversão, mas nós vivemos um período em que estávamos avivados, em que buscávamos ler, em que buscávamos orar mais, em que estávamos ali mais intensamente. Isso não pode parar, isso não pode terminar. O Senhor Jesus disse lá para a igreja de Éfeso, lá, se não me engano é Éfeso, lá nas cartas do Apocalipse, e ele vai dizer: olha, eu tenho contra ti que deixasses o primeiro amor. Ou seja, aquele primeiro amor, aquela chama, aquele primeiro, a busca, sabe quando um casal está novinho de namoro, Jesus fala: vocês perderam isso e agora vocês estão deixando levar, estão indo de qualquer maneira. Nós precisamos de um avivamento, nós precisamos ter o fogo do Espírito Santo aqui ardendo em nosso coração. E, irmãos, avivamento, é importante ressaltar que muitos confundem avivamento com animação de plateia, com coisas animadas, como alguns dizem, o reteté, ou como qualquer outro movimento que surge por aí, que a gente nem sabe o nome, mas eles confundem isso. Né? Não é ter muita gente no lugar, não é ter gritaria, não é arrepio. Eu falei, eu sei quando o avivamento vem, quando eu me arrepio. Não, irmãos, o avivamento não é dessa forma. O avivamento verdadeiro, genuíno, é aquele em que há uma volta das pessoas, né? Pode acontecer tanto em particular, e claro, começa no particular, mas impacta toda uma geração, toda uma congregação, uma geração, um bairro, uma cidade, um país.
como aconteceram vários avivamentos. Então o avivamento ele começa ali no coração e ele vai se expandindo, mas é importante ressaltar alguns pontos. O avivamento tem que ter o interesse pela palavra. O avivamento genuíno, o povo se volta a buscar a palavra. Né? Aconteceu com Josias, como nós vemos no Antigo Testamento. O povo encontra a palavra e tem uma volta à palavra e vai buscar entender mais a palavra de Deus. Né? Esse é um dos pontos do avivamento. Outros pontos do avivamento. Há também uma busca pela face do Senhor. A oração é intensificada nas nossas vidas. Nós precisamos ali ver se é avivamento quando as pessoas vão orar, buscar mais a Deus, buscar mais a sua face, lendo a sua palavra, orando, e também a conversão de almas. Né? Muitas conversões de almas ao nosso Senhor. E há curas, há milagres, há manifestação dos dons, e aí acontece, o Espírito Santo realmente tem liberdade para operar, e a obra de Deus se expande, e há coragem, ousadia nos irmãos, nas irmãs de executarem o ID de Jesus. Né? Isso é característico dos grandes avivamentos que aconteceram, e é óbvio que é isso realmente que acontece. Né? Então não confunda avivamentos, e vou colocar uma palavra aqui que só para a gente gravar, não confunda avivamento com animamento. A pessoa estar animada é uma coisa, estar avivada é outra. Tem gente que está animado, vamos fazer, mas busca Deus, ora, busca a face do Senhor, não, então isso não é avivamento. Tá bom? Nós estamos deixando isso bem claro. Nós vamos passar então para a nossa lição. Antes um pouquinho, tenha paciência, tá bom? Eu preciso pedir aos irmãos, se possível, irmãos, deixe o seu like aqui, tá bom? Esse joinha que tem aqui embaixo, os irmãos nos ajudam a fazer com que esse vídeo alcance mais e mais pessoas. Também se inscreva no canal. Nós tivemos muitos problemas aqui esses dias com o YouTube, porque houve uma queda nas inscrições, e provavelmente muitos irmãos que estavam inscritos não estão mais. Então confira aí nos inscritos se você está inscrito. Tá bom? E aí também, claro, o nosso canal vai alcançar muitas e muitas vidas para o Senhor, muitos e muitos professores, classes serão abençoadas. Irmão, sabe que nós fazemos tudo gratuitamente, né, para a glória de Deus, nós não cobramos nada. E aí tem irmãos que perguntam, irmão, como que eu posso contribuir? Irmão, você pode entrar em contato conosco no nosso WhatsApp, tem aqui na descrição do vídeo as formas que você pode contribuir, se quiser, tá bom? Se os irmãos sentirem no coração. Aqui embaixo, não sei se você está vendo, tem um joinha, né? E aí tem um joinha para baixo, esse aí, deixa quieto, né? E aí depois tem compartilhar e tal, e tem um coraçãozinho. Ali você pode também, chama aplaudir, você pode ali contribuir de alguma forma, tá bom? E é só clicar ali e você consegue contribuir. Mas, irmãos, não é esse o nosso foco. O nosso foco é agora dizer aos irmãos que nós estamos fazendo um desafio para abençoar a vida dos irmãos. E esse desafio, eu vou até colocar na tela aqui para os irmãos verem melhor. Esse desafio está aí na tela. É o primeiro desafio do trimestre. Nós vamos, permitindo Deus, fazer todo o trimestre, se o Senhor nos permitir, nos der saúde, nos der força, se for a vontade dele, faremos todo o trimestre. Então esse é o primeiro, esse primeiro trimestre de 2023. E aí os irmãos podem assistir a nossa aula, e durante essa nossa aula nós fazemos uma pergunta, uma só. Uma pergunta, e os irmãos que souberem a resposta dessa pergunta, podem ir lá para o nosso site, www.textoaureo.com.br/desafio. Você já vai entrar na página do desafio. E lá você responde essa pergunta. É muito simples, muito fácil, muito prático, tá? Tenha paciência um pouquinho, eu só vou explicar rapidinho. E aí, você que quiser fazer, você pode fazer, claro. Você pode fazer pelo celular ou você pode fazer pelo computador. Eu vou mostrar como é que é no computador. Ó, você pesquisa aqui texto áureo no Google, ó. E ali texto áureo você vai ver, ó. O primeiro site já aparece, ó, texto áureo, tá vendo? Ó, deixa eu aumentar aqui, ó, texto áureo, você clica ali e já vai aparecer o nosso site, ó. E você pode ver que já tem o banner aqui escrito primeiro desafio, né? Tem a revista, se você quiser, né? Os irmãos que quiserem navegar, né? Tem ali, os irmãos podem ver o conteúdo da lição aqui, ó, do ano passado, do ano retrasado e desse trimestre, ó, primeiro trimestre de 2023, adultos, e tem dos jovens, mas não é isso que nós vamos falar. Clica ali, ó, no primeiro desafio, na imagem, ou clica ali do ladinho, tanto faz, qualquer um vai levar para o desafio, e aqui também do lado esquerdo vai levar para o desafio. Clicou, vai para a página do desafio, tá bom? E nessa página, tá ali, tem a pergunta. Eu estou aqui gravando o vídeo e nós estamos na pergunta 2, mas depois dessa aula, depois que essa aula for publicada, permitindo Deus, no domingo,
a partir do meio-dia, aqui já vai estar a pergunta 3, não mais a 2. Então você vai, cada semana tem uma aula e tem um prazo, né? Você vai responder até que acabe, até que chegue a próxima lição. Então, a pergunta 3 é desse vídeo que você está vendo, do domingo anterior à lição, até o dia da lição 3 é a pergunta 3. E aí você vai responder o seu e-mail, qual que é o seu e-mail, tá bom? Vai responder qual é a resposta da segunda pergunta, né? Lembrando que a resposta sempre começa com letra maiúscula e não pode ter espaço no final, tá? Apague os espaços, só a palavra. E o nome completo, seu nome completo, sua cidade, seu estado e o seu telefone do WhatsApp para a gente entrar em contato caso os irmãos ganhem, tá bom? E aí os irmãos vão ver, aqui está explicando como que funciona o desafio e aqui embaixo tem a pontuação, nós atualizamos diariamente. Então você pode ver que o pastor Rafael está em primeiro lugar com 105 pontos. O Julian, nosso irmão Julian, lá no Rio Grande do Sul, está com 100 pontos. O irmão Ronaldo está com 95. A irmã Érica está com 90. O irmão Alisson Carvalho com 90. A irmã Elda com 80. O irmão Jailson com 70. O irmão Anselmo com 70. Então tem irmãos empatados, tem irmãos que estão na frente. Como funciona a pontuação? Rapidamente vou explicar para os irmãos. A pontuação é o seguinte: os irmãos que responderem primeiro, saiu o vídeo aqui, você foi lá, você é o primeiro a responder essa pergunta 3, toda semana é assim. Então, se você for o primeiro a responder daquela semana, você ganha 100 pontos. Se você é o segundo, você ganha 90. Se você é o terceiro, você ganha 80. Se você é o quarto, e aí assim vai diminuindo. Mas todos ganham pontuação. Quando você é o 11º, você vai ganhar 5 pontos. Se é o 12º, vai ganhar 5 pontos. Você é o 20º, vai ganhar 5 pontos. E é interessante porque se você não foi o primeiro nessa semana, você pode ser na semana seguinte. Então esse ranking ele vai mudando, né? A pontuação vai mudando. Se você ganha 100 nessa semana, você já passa na frente de um monte de irmãos. Se você ganhar 80, já passa. Se você ganhar 10, já vai passar na frente de muitos irmãos. Mas se você responder e ganhar 5, você já continua ali seguindo. Se você não responder nenhuma das duas, mas responder agora, tem chance do mesmo jeito, né? É isso que eu quero dar chance para os irmãos que estão começando agora, que não assistiram às lições anteriores, mas que querem participar. Vai ter premiações para os primeiros lugares, as premiações nós estamos acertando ainda. Se tem irmãos empresários aqui que querem doar, eu quero doar, sei lá, o que os irmãos quiserem, uma Bíblia de estudo, querem doar, a gente vai organizando e presenteando aos irmãos. Toda a pontuação, toda a premiação que chegar aqui, a gente vai distribuir para os irmãos de forma justa para todos os irmãos, tá bom? Eu quero então já agradecer aos irmãos que estiverem nos ajudando e vamos para a lição. Na lição de número 3, que é a lição de hoje, está lá, o texto áureo diz: Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Esse texto é incrível, irmãos. Eu amo esse texto, essa passagem de Jesus encontrando com a mulher samaritana. É algo tremendo, algo tremendo. Jesus falando, quebrando ali um protocolo, né? Ela mesma disse: como que pode o Senhor, sendo judeu, falar comigo que sou samaritana? E Jesus, ele ultrapassa essas barreiras que muitos homens e mulheres impõem. E aí, para salvar uma alma, Jesus vai e diz coisas lindas, né? Ministra esse sermão maravilhoso à vida dela. Esse é o textuário de hoje, nós vamos comentar daqui a pouco, porque a leitura bíblica em classe também está nesse texto de João 4. A verdade prática diz: a palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. Então, a verdade prática, né, dessa lição 3, deixa eu só abrir aqui a minha revista, vai falar exatamente isso, né? Que a palavra de Deus, a palavra do nosso Deus, registros que está ali, né, que é a palavra do Senhor, toda ela, vai registrar verdadeiros avivamentos. Avivamentos existiam, como nós já falamos no começo, existem aquelas pessoas que ficam animadas, várias coisas acontecem, mas a Bíblia registra avivamentos verdadeiros, e esses avivamentos, eles não são só daqueles dias, mas eles vão caminhando pela história. Nós vamos falar melhor sobre isso mais à frente. Eu quero ler com os irmãos essa leitura, porque eu amo demais essa leitura e eu quero junto com os irmãos a gente desenvolvendo aqui o que nós temos a aprender. No versículo 7 de João 4, que é o começo da nossa leitura, diz lá: veio uma mulher de Samaria tirar água. Jesus estava no poço, né? Jesus diz lá que era necessário o Senhor passar por Samaria, um pouco antes no versículo, e Jesus ficou ali, os discípulos foram mais adiante comprar comida, e Jesus ficou à beira daquele poço.
E então, no versículo 7 diz, veio uma mulher de Samaria tirar água. E aí Jesus, ele vai e diz, ele dirige a palavra, dá-me de beber. Um homem judeu, pedindo para uma mulher samaritana. Homens judeus e homens samaritanos já não se falavam, né? Não se falavam. Aí o homem judeu com uma mulher samaritana, pior ainda. Isso era uma tradição de não se falar, né? E tem lá toda uma história porque eles não falavam, né, a respeito do exílio, da volta do exílio, enfim. Nós não vamos focar nisso agora. No versículo 8 diz lá, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, conforme já dissemos. No versículo 9 vai falar, disse-lhe, pois, a mulher samaritana. Ela ficou espantada com essa atitude de Jesus. Disse-lhe, pois, a mulher, como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E aí há, entre parênteses, uma explicação, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. No versículo 10 diz, Jesus respondeu e disse, se tu conheceras, se você, mulher, tivesse noção de quem é que está te pedindo, se tu conheceres do dom de Deus, o presente que Deus tem para te dar, e quem é a pessoa que te diz, dá-me de beber, você pediria água, e ele te daria água viva. E não uma água que está numa cisterna, não uma água que está num poço parada, mas uma água de fonte. Sabe aquela água viva, aquela água corrente, aquela água, não só uma água que não é parada, mas é uma água que dá vida, né? E o versículo 11 diz lá, disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar. Ela deve ter olhado e falou, mas não tem balde, não tem corda. O senhor não tem com que tirar água. O poço é muito fundo, se o senhor não tiver uma corda, não tiver nada para tirar lá embaixo, não tem como pegar uma canequinha. Como que o senhor vem falar que o senhor tem uma água viva, uma água que jorra, uma água diferente? Como é que o senhor pode dizer isso? E aí no versículo 12, ela ainda confronta Jesus. Ela fala, como que pode? O senhor é maior que Jacó, por acaso? O nosso pai que nos deu esse poço, ele que cavou esse poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, o seu gado? Jesus respondeu e disse, olha, Jesus, como ele trata aquela mulher. Ela confrontou ele, Jesus vai confrontar ela. E Jesus diz, qualquer que beber dessa água, vai ter sede, não vai? Você já tomou várias vezes, você vem quase todo dia tirar água aqui, não é isso? Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca vai ter sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Irmãos, pode ser que ela não tenha entendido quase nada do que foi falado aqui. Né? Ela estava falando de uma água do poço. De repente Jesus começa a falar de água de vida eterna. Jesus é maravilhoso e essa mensagem de Jesus vai nos mostrar o seguinte. A sede é uma necessidade. Né? Você consegue ficar sem comer por muitos dias, mas sem beber, irmão, não dá. Né? A gente precisa. E aquela mulher, ela tinha que ir até aquele poço, e já era no meio do dia, o sol lá em cima, e ela foi até o poço tirar água, porque tinha sede, tinha necessidade de água. E era uma dificuldade tirar água, levar a água, né? Enfim. Mas Jesus disse, olha, quem bebe dessa água aqui tem sede, não tem? Você voltou aqui várias vezes, mas eu vou dar uma água a você, se quiser. Você nunca mais vai ter a necessidade de beber novamente. Porque a água que eu lhe der, ela vai fluir de dentro. Irmãos, é lindo, porque quando nós permitimos que o Espírito Santo enche a nossa vida, quando nós somos cheios do Espírito Santo, essa água, por mais que quando nós temos necessidade de Deus, o próprio Deus está aqui, o Espírito Santo está conosco, e ele sacia a nossa sede, né? O Senhor é nosso pastor, então nada nos falta, não temos necessidade, não há mais sede no sentido de ficarmos sem água. Nós temos esse desejo por Deus, mas esse desejo é sempre saciado, porque há uma fonte em nós. O Espírito Santo nos enche, nos inunda. É algo lindo. E a mulher então disse, Senhor, dá-me dessa água, se é assim, para que não mais tenha sede e venha aqui tirá-la. Ela tratou da água, a água, o líquido água, a água, né, material, ou melhor, a água aqui que nós temos. E ela não entendeu naquele momento o espiritual. Né? É muito linda essa passagem, nós não vamos ler tudo, que não é o foco dessa lição, mas ela já falou, Senhor, então é melhor que o Senhor me dê logo essa água, porque eu não quero mais vir aqui tirá-la. Glória a Deus, né, irmãos? Nós vamos seguir, para nós já encaminharmos, para a aula não ficar muito longa. As palavras-chave dessa lição é Novo Testamento. E aí, na introdução, antes da introdução, só quero dizer que nós vamos apresentar o avivamento nos evangelhos, no primeiro tópico.
Nós vamos falar como que se deu o avivamento no livro do Atos dos Apóstolos e depois vamos encerrar conhecendo o avivamento nas epístolas e no Apocalipse. Então, na introdução de hoje, nós vemos lá que nós vamos estudar o avivamento trazido por Cristo, mediante aos homens comissionados por ele para proclamar a mensagem de boas novas, de boas notícias. Então, o Evangelho, que são as boas novas, é a boa notícia de Cristo, a mensagem de Cristo, que Cristo veio, que Cristo salvou, Cristo curou, deu a sua vida por nós. Isso é uma excelente notícia. Nós estávamos perdidos, mas Ele nos resgatou. Nós estávamos caminhando para o inferno, mas todo aquele que crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Isso é o Evangelho, né? Uma nova oportunidade para o ser humano. E aí, Jesus veio, trouxe esse avivamento, essa oportunidade para o ser humano, aqueles que queriam, poderiam ter uma vida com Deus. Poderiam reviver, né? Estavam mortos no pecado, mas agora o Senhor trouxe para a vida. E aí o Senhor comissionou, o Senhor chamou homens para que pudessem, homens e mulheres, para que pudessem levar essa mensagem adiante. Essa foi a grande comissão quando Jesus disse aos discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Essa foi a grande comissão que o Senhor deu, levar a sua notícia, as boas novas de Cristo ao mundo, né? Dando também um avivamento àqueles que crerem. Jesus trouxe a mais poderosa mensagem, que é a mensagem do reino de Deus. A mensagem de um reino que não é desse mundo, de um reino superior. Jesus trouxe essa linda mensagem. E os apóstolos transmitiram a mensagem por epístolas, por livros, que está na palavra de Deus. A Bíblia Sagrada está tudo registrado aqui, né? Então os apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, os irmãos e irmãs comissionados, escreveram. E nós temos hoje aqui esses registros inspirados. Eu vou deixar aqui uma citação do pastor Elinaldo, já de início, que ele diz assim: o maior dos avivamentos na época da igreja foi aquele trazido por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele sim trouxe um avivamento não apenas para Israel, como aconteceu lá no Antigo Testamento, mas também um avivamento para o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Israel recebia aqueles avivamentos, como nós dissemos em Josias, na época de Salomão, na época de Neemias. Eles recebiam um avivamento, mas era um avivamento nacional. A nação era impactada por esse avivamento. A nação era chamada a voltar a Deus, a nação, o país era chamado a buscar mais o Senhor. Mas Jesus vai trazer-nos, trouxe-nos o avivamento para o mundo inteiro. Todo aquele que crê, independente da sua nacionalidade, independente da sua raça, independente da sua origem, todo aquele que crê, esse não vai perecer. Não, ele não vai perecer, mas ele vai ter a vida, ele vai ter o avivamento que conduz à vida eterna. E é importante, irmãos, ressaltar já nesse ponto, que a gente sabe que um corpo sem cabeça não tem vida, não é verdade? Né? Não há um ser humano que viva por aí sem cabeça, né? A cabeça é essencial para a manutenção da vida no corpo. É claro, a cabeça faz parte do corpo, mas é a cabeça quem vai liderar o corpo. Então, assim como não há vida sem corpo, não é possível ter uma igreja avivada sem a mensagem, sem o senhorio, sem a presença, sem o poder de Cristo na igreja, que é o cabeça da igreja. Jesus é o cabeça. Então não há como ter um corpo avivado, ou seja, um corpo com vida, sem ter a cabeça. Muitos aí tiraram Jesus da mensagem. Jesus não é mais o centro da mensagem. É o ser humano o centro da mensagem. Você pode ver e ouvir, às vezes no YouTube, às vezes em algumas igrejas, que do início ao fim fala você, e você, e você, e você, e Jesus nada. Alguns não têm mais Jesus no hino. Outros não têm mais Jesus na vida. E como é que vai ser? Outros não têm Jesus mais como Senhor. Quando Jesus manda, ninguém está nem aí. Cada um manda. E outros não têm nem a presença, não sentem mais a presença do Senhor. Irmãos, tirou-se Cristo, tirou-se o cabeça da igreja. A igreja é o corpo e Cristo é a cabeça. Então imagina uma igreja, um corpo sem cabeça. Não é um avivamento. Pode estar acontecendo um movimento, um barulho ou qualquer coisa, mas não é avivamento. Porque só há vida no corpo quando o cabeça está governando o corpo. Amém, meus irmãos? No primeiro tópico, essa lição é tremenda. E aí eu me demoro nos tópicos, e aí tem irmãos que ficam, né, que ficam bravos comigo, deixa aqui nos comentários: irmão, mas é muita coisa, como é que eu vou conseguir dar na minha aula? Irmão, você seleciona alguns pontos, por favor, né? Na sua aula você tem que obedecer ao seu pastor, o seu coordenador, e ali faça uma aula com o tempo, programe o seu tempo, né? Eu aqui tenho tempo aqui para gravar, mas eu sei que em cada aula, inclusive nas nossas igrejas, nas nossas congregações, também há tempo. Então,
resuma, né, de vida aqui, eu quero trazer subsídios. O quanto mais eu puder ajudar os irmãos, eu vou ajudar, mas você ressalte o que é importante para a sua congregação, para a sua classe, tá bom? E aí nós vamos juntos. Lembrar os irmãos que nós temos um material riquíssimo, né, com citações. As citações que eu falo aqui estão todas nesse material. As palavras mais difíceis estão aqui no cantinho, ó, todas elas. E você pode baixar na descrição do vídeo. Se não conseguir na descrição do vídeo, vai lá no nosso site. Tá bom? No nosso site tem também todas essas lições, esse material. Tem o slide também gratuitamente, os irmãos podem baixar, levar para sua sala, tá certo? Tudo isso tem. É só você querer baixar, vai dar certo, tá bom? E aí eu vou deixar aqui o número de WhatsApp. Eu não consegui, irmão, não consegui escrever, não consegui baixar, eu quero ajuda. E aí você pode entrar em contato conosco, o nosso telefone é esse que eu estou escrevendo aí, ó, 991-754696, tá bom? E se você quiser contribuir, se você quiser nos convidar para ministrar na sua congregação, encerramento de EBD, uma capacitação para os professores, um início de EBD, os irmãos podem nos convidar nesse número de WhatsApp que está aparecendo aqui. Você adiciona lá nos seus contatos, entra em contato conosco, tá bom? E aí a gente responde, a gente envia os materiais. Se você quiser, a gente tem grupos de WhatsApp que todos os dias a gente envia uma leitura bíblica muito bonita, uma imagem muito bonita. Todos os dias você pode compartilhar nos seus grupos, pôr nos seus status, tá bom? Todo dia tem uma leitura diária referente à lição que vai acontecer no próximo domingo. É aquela leitura diária que nós temos na revista, só que nós fazemos uma imagem bem bonita para você compartilhar no status, no Facebook, no Instagram. E nós também compartilhamos no nosso status, no nosso Facebook, no nosso Instagram. Se você quiser participar do nosso grupo, ninguém envia nada lá, é só eu que tenho acesso ali, eu e minha esposa, nós temos acesso, então nós enviamos essa imagem só uma vez por dia, e quando sair os materiais, nós enviamos o material, o link da aula, você tem ali acesso de primeira mão, tá bom? Entre em contato conosco que a gente te coloca nesse grupo. Tá certo, meus irmãos? Deus continue abençoando aí. E nós vamos seguir. Deixa eu tirar aqui o material para cá. Muito bem. O avivamento nos evangelhos é o primeiro tópico. O primeiro subtópico fala lá, no encontro de Jesus com a mulher samaritana, uma água diferente é revelada aos homens. Isso foi registrado no evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Então a gente vai ver que o evangelho que João registra, que é o evangelho de Cristo, tá bom? Não é o evangelho de João. A boa notícia é de Cristo que João registrou. Então essa boa notícia de Cristo registrada por João vai nos mostrar uma forma mais profunda, sabe? Vai mostrar mais Jesus como sendo Deus, Jesus como cuidando da alma das pessoas. Nós vemos os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados de sinóticos, porque eles têm uma visão, né, de um todo, mas cada um com as suas particularidades, mas eles como um todo eles se completam. E eles veem Jesus, um mais como servo, outro mais como filho do homem. Todos veem ali uma humanidade de Jesus, claro, sempre buscando abençoar os homens também no seu físico e mostrando, claro, a morte, a crucificação e a ressurreição de Cristo. Mas o João é diferente. A linguagem de João é diferente, é mais profunda, é mais teológica, é algo que aprofunda mais, né? Agora, no evangelho que João registra, ele vai trazer essa questão da água. Jesus falando com a samaritana, mas aquele que beber da água que lhe der nunca terá sede, porque a água que lhe der lhe fará nele uma fonte de água viva jorrar para a vida eterna. Então, resumindo essa passagem, e até todo o evangelho de Jesus, segundo escreveu João, vai trazer que a missão redentora de Jesus é a seguinte: preencher o vazio da alma com a salvação, sanar as necessidades espirituais e emocionais do ser humano. E sabe que é só Jesus que faz isso. Preencher o vazio da alma com a salvação. O ser humano precisa dessa água. Ele tem sede, irmãos. A sede só se mata a sede com água. Às vezes você bobeia a sua sede com um refrigerante, com um suco, mas a sede mesmo se mata com água. E, irmãos, a única coisa que sacia a alma do homem, a única coisa que sana as necessidades, que satisfaz as necessidades do ser humano, as necessidades espirituais, as necessidades emocionais, é só Jesus. É só o Evangelho, é só a palavra de Deus. Por isso, ele tem água para nos dar. Só Jesus pode fazer isso. O fruto da mensagem divina traz vida aos que estão mortos espiritualmente. Se uma pessoa está morrendo de sede e tomar água, ele volta a ter vida. Né? A água, ela vai trazer de volta aquela vida.
né? Isso é maravilhoso. Esse é o maior de todos os avivamentos que uma pessoa pode experimentar. Aqueles que estão mortos espirituais, quando recebem a água de Cristo, tornam a ter vida. Isso é um avivamento que Jesus trouxe a nós, né? Trazer vida de novo, vida espiritual, ter a intimidade com Deus, ter um relacionamento com Deus. Cristo possibilitou isso. A Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal traz lá e tem no nosso material, diz o seguinte: Cristo dá vida física a todos, mas também dá vida eterna àqueles que creem nele. Amém? Glória a Deus. João 3,16, eu não poderia deixar de citar, está registrado em João, que diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que ele entregou o seu Filho, unigênito, único, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que crê, não pereça, não venha morrer, mas tenha a vida eterna. Então Jesus não quer dar morte, Jesus quer dar vida. Jesus não quer que ninguém pereça, Jesus quer que todos cheguem ao conhecimento de Deus e sejam salvos, né? Então, para que todo aquele que crê nele, não crê que ele existe, crê que ele existe, até os demônios creem e estremecem. Qualquer um que você pergunte: você crê que Deus existe? Creio. Mas quem crê nele? O que é crer nele? É acreditar em todas as suas palavras e cumprir. Se eu acredito em alguém, eu confio nessa pessoa. Agora, se eu acredito que uma pessoa existe, eu posso acreditar que uma pessoa existe, que o bandido existe, que não sei quem existe, eu acredito que existe. Mas acreditar nele, é confiar nele, é fazer o que ele está pedindo, está mandando, fazer a sua vontade. O segundo, irmãos, vamos lá, o avivamento em Mateus. É considerado o Evangelho do Reino ou o Evangelho do Rei, por isso na imagem aí nós colocamos uma coroa, um livro, né, o Evangelho do Rei. E o primeiro propósito é mostrar aos judeus e depois ao mundo que Jesus é o que estava prometido no Antigo Testamento, o Messias, o prometido, o ungido que haveria de vir e realmente veio. Mateus busca, claro, inspirado pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo, mostrar isso aos judeus e ao mundo. Jesus é o que veio e estava prometido há mais de 500, 600, 700, há muito tempo mais. Jesus já estava prometido a vir, né, salvar o ser humano. Mateus revela o real avivamento que o mundo poderia vivenciar. E aí Mateus 4, 14, 17 diz lá: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, os que estavam sentados na região da sombra e de morte, a luz raiou. Então veio o avivamento. O avivamento é Jesus. O avivamento de Jesus que nos trouxe de volta à vida, né? Mateus 7, 28 e 29, esse texto é importante, leve para a sua classe, que diz lá: e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Jesus ensinava de uma forma poderosa, de uma forma que vivia, de uma forma com vida, e não uma pregação morta, nem morna, mas uma pregação com ousadia, com coragem, com autoridade. Ele falava do que ele vivia, ele falava do que ele sabia, ele falava de quem ele tinha intimidade, que é o nosso Senhor Deus, o Pai de Jesus. Aí, irmãos, nós temos lá no terceiro subtópico, o avivamento em Marcos. Então falamos de João, Mateus, estamos falando em Marcos. Em Marcos, nós temos Jesus sendo apresentado como servo em 3 aspectos. Tá? O servo vencedor, sobre as enfermidades, sobre os demônios, sobre as forças da natureza, da morte. Então, toda vez que uma enfermidade é mandada embora, toda vez que um demônio é expulso, toda vez que Jesus acalmou o mar, que Jesus tem as forças da natureza, elas se submetem ao Senhor. E também sobre a morte, que Jesus ressuscitou a filha de Jairo, Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Jesus tem o poder sobre a morte, mas é um servo. É um servo que vai servir aos outros com vida, com saúde, com libertação. Então Jesus é o servo que vence tudo isso e que também serve as pessoas com essas bênçãos. Ele é um servo sofredor, demonstrado em Marcos, que ele foi maltratado pelos líderes judeus, pelos líderes da sociedade, foi traído por Judas, foi humilhado pelos soldados. Então Jesus sofreu muito. Temos os registros, Marcos 14, Marcos 15. Mas ele também é o servo triunfante, porque diz lá, Marcos 16, o 6 ao 7, é linda essa passagem, que diz lá: porém ele disse: não vos assusteis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele já ressuscitou, ele não está aqui no sepulcro. Eis o lugar onde o puseram. Ele foram colocado aqui, mas ele não está aqui. Mas vocês vão, digam aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. Por que vocês vão ver? Porque ele está vivo.
Amém, irmãos? E quem tem poder sobre a morte? O servo que triunfa. Humilham e matam ele, mas ele volta a ressurgir, ele está vivo e vivo para sempre. Ele ressuscitou triunfante ao terceiro dia. Venceu a morte, venceu o pecado, venceu o mundo, venceu o maligno. Ele é o servo triunfante. Glória a Deus. Então Jesus, cheio do Espírito Santo, ele cumpria sua missão com poder e demonstrava como é ser um servo avivado. Se seguirmos seu exemplo de busca, de humildade, de serviço, de amor, nós receberemos poder do alto e viveremos um verdadeiro avivamento. Você quer ser um servo avivado, um professor avivado? Siga os passos de Cristo. Seja humilde, busque a presença de Deus, ore, busque a palavra de Deus, esteja sempre em comunhão, em intimidade com o Senhor. E isso nos fará ser um servo, uma serva avivada. Irmãos, o que é que Marcos representa em seu livro? Jesus como sendo essa palavra que você disse aí, ou essa palavra que era para você ter dito, é a resposta da pergunta 3, tá bom? Então, quando nós publicarmos a aula aqui, você assistiu, vá lá no nosso site, corra lá, responda. Essa é a resposta. Marcos apresenta Jesus como, essa é uma palavra só, tá bom? A primeira letra você vai colocar em maiúsculo, sem espaço no final. Jesus é apresentado como, essa é a resposta, como, tá bom? E você vai lá, né, e responde. Aí, irmãos, no quarto subtópico diz lá o avivamento em Lucas, né? E lá o avivamento em Lucas vai falar, é o evangelho do Filho do Homem, né? Tratando mais da humanidade de Cristo. Lucas 19:10 fala, porque o Filho do Homem veio buscar e veio salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem, aquele que é ser humano, que ele veio em forma humana também, né? Então Jesus é Deus. E Jesus também esteve em forma humana, né? E nós não podemos minimizar a sua humanidade, porque isso mostra como ele, sem pecado, passou por todas as dificuldades, ou melhor, por muito mais dificuldades do que nós, e venceu. Nenhum outro evangelista retrata tão bem a humanidade de Jesus, como tendo sede, como tendo fome, como tendo cansaço, como sentindo dores. Lucas registra o nascimento singular do Salvador, bem como a mensagem dos anjos aos pastores. Então Lucas vai registrar muito bem esses fatos. Lucas 2 está lá, é lindo nós vermos essas passagens, mas por falta de tempo não vai dar aqui, mas o nosso material está registrado, esses versículos estão registrados. Um novo tempo chegava para Israel e para o mundo, era o avivamento enviado dos céus, Cristo que desceu dos céus para salvar toda a humanidade, né? E toda a história conduzindo, o Senhor direcionando tudo para que Jesus viesse a salvar, a trazer de volta a comunhão, para reconciliar-nos com Deus. Algo lindo, algo tremendo. A passagem dos pastores, irmãos, é linda. Se você puder ler, prestando atenção, você vai ver que anjos vão até os pastores anunciar, né? O anjo lhe disse, não temais, eu trago novas, eu trago notícias de grande alegria, que será para todo o povo. Na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Irmão, é o avivamento acontecendo na história. A história é dividida em antes e depois de Cristo, antes e depois do grande avivamento da história, em que você tem a oportunidade de reconciliar com Deus, de ter vida novamente. Nós estávamos mortos no pecado, mas agora a gente pode, junto à fonte da vida, junto ao Senhor, nós podemos estar junto a Ele. E aí, nós podemos fazer, irmãos, nesse momento, uma dinâmica. Eu sei que eu posso sempre fazer dinâmicas mais com objetos, com as coisas, mas hoje vai ser um pouco diferente. Nessa dinâmica, eu convido os irmãos, o professor, a convidar os seus alunos. E eu quero fazer junto com os irmãos que estão assistindo aqui a gente, tá bom? Vamos lá. O professor vai convidar alguns alunos, pode ser 4 alunos, para exemplificar cada evangelista que escreveu, Mateus, Marcos, Lucas e João. Escolha 4 alunos. Um por vez, chame eles à frente, né? Um por vez. E peça para ele contar como que foi a experiência do encontro com Jesus. Como que foi a experiência da conversão. Claro, em rápidas palavras, faça olhar, tente dar uma resumida, que eu sei que tem irmãos que se deixar contar o seu testemunho, eles vão ficar dias contando, porque é algo que impactou realmente suas vidas, né? E é tão gostoso falar de quando nós tivemos vida novamente com o Senhor, isso é maravilhoso. Então, convide os irmãos a
contarem a sua experiência de conversão. Quando Jesus veio até eles e deu-lhes a oportunidade, quando eles perceberam que Jesus queria os salvar, né? Claro, Jesus quer salvar todos, mas quando você realmente levantou as suas mãos, reconheceu a Cristo, se arrependeu e permitiu que o Espírito Santo operasse a santificação. Então, diga lá para os irmãos, conte-nos a sua experiência de conversão, como foi quando você aceitou a Cristo. E aí cada um por vez, vai contar. Então os 4 vão contar. E aí no final o professor vai resumir dizendo que cada um contou uma experiência de uma forma, mas em todos eles Jesus veio até eles, né, e eles aceitaram a salvação de Cristo. E em todos os casos houve uma conversão, houve um avivamento, houve uma busca pelo Senhor, houve algo de Deus na vida deles. Eles tiveram vida com Deus. Eles estavam mortos, mas eles foram trazidos à vida pelo Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, que os conduziu ao Pai, a ter uma intimidade com Deus, a ter novamente essa reconciliação, né? Então aí o professor vai dizer, cada um desses irmãos representa um dos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, embora um fale alguma coisa um pouco diferente, mas todos vão falar da experiência redentora do Senhor, da experiência de Jesus que nos salvou, que nos tirou do lamaçal do pecado. Todos eles vão retratar essa oportunidade que Deus nos deu, essa vida, esse avivamento que Deus nos deu. Amém, meus irmãos? E aí o professor pode dizer aí a sinopse 1, né? O resumo da lição do tópico 1. O Novo Testamento mostra o avivamento que a mensagem de Jesus pode revelar ao mundo. E assim como os irmãos falaram como a mensagem de Jesus trouxe avivamento para suas vidas, também com essa mensagem que cada um trouxe, pode levar avivamento ao mundo. A mensagem que Jesus trouxe. E aí eu quero convidar você, irmão e irmã que está assistindo, deixa aqui nos comentários a sua experiência de conversão. Irmãos, eu gosto muito de saber e de ler, e eu vou ler todos, leio todos os comentários. As experiências de conversão, isso aumenta a nossa fé, isso aumenta a fé de outros, e vai aumentar a tua, porque você vai lembrar da experiência, de como Jesus te encontrou, ou você encontrou a Cristo, e como que foi esse encontro maravilhoso no começo, como você era, o que você sentiu, como que foi a sua busca no começo. Se você puder, deixa aqui nos comentários, cada um tem uma experiência diferente, mas todos eles se encontraram com o dono da vida, aquele que dá o genuíno avivamento. Pastor Elinaldo Renovato, ele diz assim, uma citação do livro de apoio: não é teoria, nem filosofia, nem mesmo sabedoria humana. É salvação, cura, libertação e transformação de vida. É comunhão com Deus. Esse é o maior avivamento da história. Comunhão com Deus. Olha que frase linda, irmão. Eu levaria para a sala. Anota aí. Se você não quiser anotar, baixa o nosso material, tem lá. Tá bom? Não é nada. Não é teoria, não é filosofia, não é sabedoria humana, não. É salvação, é cura, é libertação, é transformação de vidas, é comunhão com Deus. Isso é avivamento. Você está entendendo? Glória a Deus. O segundo tópico. Deixa eu ver quanto tempo tem de aula já. Meu Deus, temos que correr. Vamos lá. O segundo tópico, deixa eu seguir aqui, vai falar lá, o avivamento nos Atos dos Apóstolos. Eita glória, né? O livro de Atos é tremendo também, todos os livros, né, irmãos? Mas olha lá, o avivamento na igreja primitiva. O avivamento, vamos ler Atos 1 e 5, que diz lá: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. João batizou na água. Jesus iria batizar cada um no Espírito Santo. Você seria mergulhado e encharcado no Espírito Santo, a igreja, né? O cumprimento dessa promessa seria o maior avivamento ocorrido na história. Avivamento coletivo de igreja, né? A gente sabe que avivamento mesmo a mensagem de Jesus trouxe, o maior avivamento. Mas em sequência a esse avivamento temos o avivamento da igreja, né? Quando a igreja deu-se início à igreja ali. E esse é o primeiro subtópico, falando do avivamento na igreja primitiva, que é o cumprimento da promessa, é o batismo no Espírito Santo. E lembrar que o batismo no Espírito Santo, né, irmãos, aconteceu sobre todos aqueles que já eram salvos, todos aqueles que já tinham Cristo em suas vidas, mas é um revestimento de poder, né? Joel 2:28 diz lá que há de ser depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos profetizarão. É um cumprimento dessa promessa, né? O batismo no Espírito Santo. Mas esse batismo é o revestimento de poder do alto para que nós possamos cumprir a missão de Cristo com ousadia, com coragem e com poder.
Sem esse revestimento de poder, você pode tentar muitas coisas, mas você não vai ter êxito. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Então você precisa ser batizado, é uma capacitação, é um revestimento do alto de poder para você cumprir com excelência esse ministério. Você pode estar fazendo a obra, pode estar, mas irmão, busque o batismo no Espírito Santo. Busque, porque você vai ver que há um up, há algo muito lindo e maior de Deus na sua vida para executar a missão do Senhor com excelência. Se você não é batizado, não fale que não é preciso o batismo. O batismo é essencial. A igreja começou sendo avivada com o batismo. As nossas vidas, elas se transformam depois do batismo. Você pode ver, há mais ousadia, há mais coragem, há mais poder do Senhor nas nossas vidas depois do batismo. Esse evento trouxe um avivamento espiritual no nascimento da igreja. Antes da chegada do Espírito Santo, o Senhor reuniu os discípulos, deu-lhe a grande comissão, ide por todo mundo, pregai o evangelho, e os sinais vão seguir, vocês vão expulsar demônios, vocês vão falar novas línguas, se beber alguma coisa mortífera não fará dano algum, vocês vão pôr as mãos sobre os enfermos e serão curados. Tudo isso depois de vocês serem cheios do Espírito Santo, porque Jesus, lá em Atos 2 diz lá, cumprindo seu dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um vento, e veio só o som como de um vento, um som que parecia um vento, veemente, impetuoso, encheu toda a casa que estavam assentados, e foram vistas sobre eles, e aí tem uma imagem, para exemplificar, não exatamente desse jeito, mas tem uma imagem, foram vistas por eles línguas, chamas de fogo sobre as suas cabeças, as quais pousaram sobre cada um deles. Para pregar o evangelho com poder, nós precisamos receber o avivamento que vem do alto, que vem de Deus. Amém? Então, o pastor Elinaldo ele vai dizer o seguinte: dali em diante, os apóstolos, cheios do poder de Deus, pregaram o evangelho de Cristo em Jerusalém, e dali levaram a mensagem de salvação a todos os lugares onde puderam chegar. Foram usados para curar enfermos, para libertar os oprimidos do maligno. Pregavam com poder e não com sabedoria humana. Né? Assim como Paulo falou, eu vou chegar até vós, mas não com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas com o poder de Deus. Para ter o poder de Deus, que cura, que batiza, que converte as almas, precisa ser cheio do Espírito Santo. Precisa o Espírito Santo estar agindo em sua vida. Nós precisamos estar encharcados do Espírito Santo, sabe? Nós temos, quando aceitamos a Cristo, recebemos o Espírito Santo, temos Ele aqui movendo em nós, nos direcionando. Mas quando nós somos batizados, é o Espírito Santo quem nos tem. Nós somos mergulhados nele. E aí Ele que nos direciona, irmãos. É Ele quem manda, é Ele quem faz. Aleluia. Muitos querem viver o avivamento da igreja lá primitiva, mas poucos se colocam a buscar a promessa do Pai como eles buscaram. Dia e noite, reunidos no mesmo lugar, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Hoje muitos não querem estar mais reunidos no mesmo lugar. Né? Alguns querem estar reunidos num cantinho, outro no outro cantinho, ninguém quer ter mais nada em comum. Mas todos eles estavam com um único objetivo, buscar a promessa do Pai. O Senhor Jesus falou, fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. A promessa do Pai, fica lá. Vocês vão ter que ficar. Vocês vão pregar? Vão pregar. Mas antes, fica em Jerusalém. Depois que vocês receberem a proteção e a capacitação, aí vocês podem pregar. Mas fica lá esperando. E eles ficaram esperando, orando. Ficaram esperando, falando da palavra. Com toda certeza, lembrando de Jesus e das suas promessas. Então, muitos querem esse avivamento, mas poucos querem buscar como a igreja buscou. É Deus quem aviva a igreja. Mas é a igreja que deve se humilhar, que deve orar, que deve buscar a face do Senhor e se converter dos seus maus caminhos. Amém, meus irmãos? Nós vamos então para a dinâmica 2. Na dinâmica 2 é bem simples. Distribua um copo para cada aluno, um copo descartável, e você vai falar, olha, eu quero que vocês mantenham o copo cheio de vocês, ou melhor, vocês vão ter o copo cheio de vocês, mas nenhum de vocês vai poder ficar com o copo para cima. Cada um escolhe uma posição com que vai ficar com o copo, menos para cima, menos, né, com a boca virada para cima. Com a boca para o lado, para o outro lado, para baixo, tá? Menos com a boca para cima. Aí o professor vai convidar um aluno, vai entregar uma jarra para ele, chama ele à frente e diga, mesmo que todos os alunos ouçam, você só vai encher o copo que estiver virado para cima. E aí os alunos vão falar, mas assim não tem como cumprir a missão. Aí o professor fala, vire para qualquer lado. Mas ele não vai derramar a água nos copos que não estão virados para cima. Então como é que a gente vai ter água? E aí o professor fala, vocês não vão sair daí, vocês vão ficar aí, tá bom? Irmãos, eu fico imaginando se a igreja primitiva ficasse no lugar, mas estivesse olhando para o ser humano, e aí o professor mostra, ó,
Quando o aluno está com o copo virado para o outro ou para si mesmo, o copo dele está sendo cheio? Não. Quando você fica olhando só para as suas dificuldades, só para as suas capacidades, você está sendo cheio do Espírito Santo? Quando você fica olhando só para o seu irmão, quando você fica prestando atenção nos defeitos dele ou nas qualidades dele, enfim, você fica dependendo dele, tem água aqui? Não, você não é cheio. E quando você fica para baixo? Cabisbaixo, desanimado, não quer buscar mais, não quer, desistiu de tudo, chega, não quero mais buscar, para mim acabou. Está sendo cheio? Está sendo útil? Tem água para matar a sede de alguém? Não tem. Mas aí, quando um dos alunos fala, agora quem quiser ser cheio, vira o copo para cima. E aí, quando virar o copo para cima, aquele aluno que está com a jarra sai enchendo, irmão. Eita glória, né? Sai enchendo. E aí o copo é cheio. E aí dá para beber. E aí dá para saciar a sede de muita gente. Por quê? Porque está cheio, irmãos. Está cheio da água. E a água que nós falamos lá no Evangelho, segundo escreveu João, a água que dá vida eterna, que jorra, sabe? Essa água que vai abençoar muitas vidas, ser cheio do Espírito Santo. Tá? Mas só é cheio aquele que está com a boca para cima. O copo que está com a boca para cima, isso representa aquele que está voltado para Deus, que busca a face do Senhor. E não as coisas que Ele dá, mas busca ao Senhor. Aquele que se humilha, aquele que busca ao Senhor, que está na posição para receber. Você entendeu? Glória a Deus. Dá para falar muito mais coisa, irmão. Fale aí, deixa o Espírito Santo te usar e não esqueça, sem o Espírito Santo a sua aula será terrível, mas conte com o auxílio, com a ajuda, com o poder do Espírito Santo, para que a sua aula seja impactante, para que vidas venham aceitar a Cristo durante a aula, para que irmãos e irmãs sejam renovados, sejam batizados no Espírito Santo. Conte com o Espírito Santo na sua aula. E aí nós vamos lá para o terceiro tópico. Tá? Não quero me estender muito nessa aula, mas tá difícil. Vamos lá. O terceiro, o avivamento nas epístolas e no Apocalipse. Nas epístolas de Paulo, irmãos, o apóstolo Paulo passou por uma radical transformação de vida. Ele era perseguidor, mas Deus o transformou em pregador, em apóstolo, em doutor dos gentios e passou a ser perseguido, claro. Ele escreveu 13 epístolas no Novo Testamento. Em suas epístolas nós temos muitos temas importantes para quem quer viver uma vida avivada. Por exemplo, nós temos a justificação pela fé. Nós temos a salvação, temos a transformação do corpo por ocasião da volta de Cristo, temos o advento da alegria dos salvos. Alegrai-vos no Senhor, sim, outra vez vos digo, alegrai-vos. Mesmo durante as tribulações, durante as enfermidades, Paulo sempre diz, alegrem-se. Ele mesmo disse, eu estou alegre, eu estou na prisão, mas eu me alegro nas prisões, porque eu sei que estou fazendo a vontade de Cristo. Não mais vivo eu, mas ele vive em mim. Irmãos, as cartas de Paulo mostram um homem avivado, que quer fazer com que os outros sigam seus passos. E ele diz, olha, sejam meus imitadores, sabe por quê? Porque eu imito a Cristo. E Cristo era um servo avivado. Eu estou sendo um servo avivado porque estou imitando a Cristo. Se quiser ser um servo avivado, me imita. Imita Cristo, você vai ver. Vale destacar o apelo do apóstolo. Ele disse assim, olha, não se embriaguem com vinho em que há contenda. Não fiquem se enchendo das coisas do mundo, porque essas coisas vos farão perder o controle. Mas deem o seu controle para o Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Deixe ele controlar a vida de vocês. Vocês vão ver. Vocês vão deixar de ser mortos espiritualmente para ser vida. Ele mesmo diz, nesse mesmo capítulo, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Cristo vai te esclarecer. Enchei-vos do Espírito Santo. Nesse mesmo capítulo. Então, se você quer ser avivado, você precisa sair do meio dos mortos. E como é que faz para sair dos mortos? Levanta, busca. E aí o Senhor Cristo te esclarecerá. Oh, glória a Deus. Esse apelo continua a ecoar atualmente. Sejam cheios do Espírito Santo. Continuem a buscar o Espírito Santo. 2 Coríntios 7, 10, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, diz lá, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Né? Vamos ficar tristes pelos pecados? Sim, porque cometemos pecado, mas essa tristeza que o Espírito Santo traz, ela nos conduz ao arrependimento. E arrependimento para a vida, arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende de ter aceitado a Cristo. Mas a tristeza do mundo, ela opera a morte. O remorso, né? Pelo que fez, mas não há mudança. Então eu quero aqui deixar essa citação, né? Nós escrevemos ali um trecho, se você quiser levar para a sua sala, é o seguinte, ó. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, registrou preciosas verdades em suas epístolas, que se colocadas em práticas hoje, nos farão experimentar um genuíno avivamento em nossa vida e em nosso ministério. Se você viver de acordo com o que Paulo escreveu, com suas instruções, você vai ser um crente avivado, um servo avivado, assim como foi Paulo.
O segundo subtópico vai falar das epístolas gerais ou universais, não mais as que Paulo escreveu, mas aqui Pedro, aqui Tiago, aqui João escreveu. Elas revelam princípios que dão suporte à verdadeira vida cristã, assim como as epístolas de Paulo. Nelas nós encontramos a supremacia de Cristo em todas as esferas da vida, a superioridade de Cristo, o valor da fé e da salvação junto com as boas obras, o valor da santificação, do amor a Deus derramado nos corações. Esses princípios apontam para uma vida cristã avivada. E eu quero ler 2 versículos que vão nos dizer a respeito dessa vida avivada. Tiago 4:8, uma dessas epístolas, diz lá: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Nós temos que ir até ele e ele vai vir até nós. Limpai as mãos, pecadores, ou seja, se convertam de seus maus caminhos. E vocês que estáis indecisos, purifiquem o coração. Busquem a Deus. 1 João 1:9 diz lá: se nós confessarmos os nossos pecados, você está vendo os requisitos provavelmente? Ele, o Senhor, é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Glória a Deus. E aí, irmãos, no livro do Apocalipse também, olha lá. O livro do Apocalipse, que quer dizer, a palavra Apocalipse quer dizer revelação, né? Então, traz revelações nesse livro a respeito do fim dos tempos. Depois de 7 anos, né? Nesses 7 anos, o que vai acontecer? Vai ter a grande tribulação aqui na Terra. Né? É importante ler o livro de Apocalipse. Você é bem-aventurado quando lê. Então vai ter a grande tribulação aqui na Terra, mas lá no céu com o Senhor vai ter o tribunal de Cristo, onde ele vai recompensar a cada um de acordo com o que fez. E as bodas do Cordeiro estarão. Nós fomos arrebatados lá no céu. E fomos arrebatados lá no céu. Estaremos participando do tribunal de Cristo, das bodas do Cordeiro. Aqui na Terra, grande destruição, coisas terríveis acontecendo durante a grande tribulação. Jesus, depois desses 7 anos, voltará em glória e será visto por todos os habitantes da terra. Nós voltaremos com o Senhor. Olha lá, Apocalipse 1:7 diz: eis que vem com as nuvens, todo olho o verá, até mesmo os que os transpassaram, até mesmo o povo de Israel, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles. Sim, amém. Então o Senhor vai dar fim à grande tribulação, e o Senhor vai implantar o seu reino milenial. O milênio começa a partir dali. E nesse reino do milênio vai acontecer um grande avivamento. O próprio Senhor governando, o próprio Senhor reinando. Vai haver o maior e último avivamento, conforme disse o comentarista, o maior e último avivamento da história. Apocalipse 20, verso 6, diz lá a respeito do reino, desse reino que o comentarista diz como reino milenial, né? E muitos conhecem como o milênio, onde Cristo governará. Está escrito assim: bem-aventurado o santo, bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Olha só que coisa linda. A primeira ressurreição. O que é a primeira ressurreição? Nós temos lá em Tessalonicenses registrado assim, né? Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Essa é a primeira ressurreição. E nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados. Ou seja, todos esses que foram na primeira ressurreição, a segunda morte, que é a morte eterna, não tem mais poder sobre eles. Mas nós seremos sacerdotes de Deus e de Cristo. E reinaremos com ele os 1000 anos. Olha que tremendo. Apocalipse 3:19 diz lá: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Você quer avivamento? Sê zeloso. Arrepende. Zeloso pelo quê? Pela palavra, pela obra do Senhor. E arrepender do quê? Dos pecados. Olha, tudo volta para 2 Crônicas 7:14. O segredo, provavelmente. Segredo não, porque está revelado, né, irmãos? E aí, antes da conclusão, deixa eu voltar aqui. Antes da conclusão, nós vamos fazer a terceira dinâmica. E a terceira dinâmica ela é bem simples. Os irmãos vão fazer um acróstico. Aos irmãos que não sabem o que é um acróstico, deixa eu pegar uma folha e deixa eu anotar aqui. Deixa eu ver se eu tenho uma canetão maior aqui. Eu não estou com ele aqui, mas eu vou marcar numa caneta simples aqui. Vamos lá. Os irmãos vão escrever a palavra avivamento e pode ser na própria lousa. Chame um aluno para o quadro branco, para a lousa. Você peça para escolha seus alunos, um dos seus alunos. Fala: ó, vem aqui, você vai escrever algo que tenha no Novo Testamento com a letra A. Olha que coisa linda. E aí, permita algo que traga avivamento, algo bom que tem lá no Novo Testamento. Claro que tudo é bom, mas eu estou falando assim, não é para colocar pecado, tristeza. Algo bom que tenha no Novo Testamento com a letra A. Então, que não pode ser avivamento no momento, tá? Com a letra A, o que tem registrado?
amor, né? Então eu vou colocar aqui amor, tá? Então eu coloco uma letra A bem grande, a minha não foi tão grande assim, mas você pode colocar uma letra A grande lá e peço para o aluno, com a letra A, escreva. Então o professor coloca a letra A e o aluno continue, amor, por exemplo, né? Enfim, né? Ele vai escrever. Aí o professor vai dizer, agora com a letra V. O que tem no Novo Testamento com a letra V? Tem vitória, irmão. E o professor pode pedir para que, enquanto esse aluno escreve, os outros tentem encontrar um versículo sobre isso. Ou seja, vamos dar um exemplo do versículo. E essa é a vitória que vem segundo a vossa fé. Então, olha que coisa tremenda, né? Então, ali eu vou colocar vitória. Né? E aí o professor vai escrever o V grande na lousa e dá a caneta para o aluno, o giz, para que ele continue. Então, o professor escreveu o V e ele vai escrever vitória. Muito bem, qual que é a próxima letra? Só para exemplificar para os irmãos, né? Uma letra por vez, no final os alunos vão perceber que a palavra a ser escrita é deixa eu pôr aqui na tela, avivamento, tá bom? Mas vai escrevendo uma por vez. Escreva a letra A e deixa o aluno completar. Escreva a letra V e deixa outro aluno completar. Escreva a letra I e deixa outro aluno completar. Se você tem tempo na sua sala, vai dar para os alunos encontrarem versículos. Se você não tem tempo, não deu, só peça para eles escreverem na lousa o que é que tem no Novo Testamento com essa palavra. E no final você diz, então o avivamento nos traz, com todas essas qualidades, características, um avivamento, que é Cristo que veio do céu para nós e nos deu vida novamente, e vida com abundância, a vida eterna. Amém, meus irmãos? Essa foi a dinâmica de número 3. E aí nós podemos ir para a nossa conclusão. Vamos lá. A conclusão traz lá, o Novo Testamento é a revelação de Deus para a sua igreja e a mensagem de salvação para toda a humanidade. Nós podemos perceber a vontade de Deus para um avivamento genuíno do seu povo. Deus quer mandar um avivamento. É como nós dissemos na outra aula. Você acha que um pai não quer abraçar um filho? Claro que quer. Você não acha que o pai quer ver o filho com vida total? Assim como o meu filho, quando está doentinho, se eu pudesse, eu dava toda a saúde, toda a vida para ele voltar a brincar, para ele voltar a fazer as suas atividades. E assim também o Senhor quer que nós voltemos à saúde espiritual, a ter vida, para que nós executemos a sua vontade. O Novo Testamento revela o plano de Deus para o mundo, bem como as diretrizes, as regras, as formas para que a igreja exerça de maneira avivada a sua missão na terra. Vou deixar 2 versículos, você pode levar para a sua sala, que diz lá, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Está tendo ousadia para anunciar a palavra de Deus, irmãos? Um avivamento. É necessário um avivamento para anunciarmos com ousadia. Eles oraram, o lugar se moveu e eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar com ousadia. Atos 4:31. Agora, Gálatas 5:22 é essencial. Mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E aí, esse é o fruto do Espírito que todo cristão que tem uma vida avivada tem que ter essas características do fruto. Amém, meus irmãos? Eu espero que tenha sido bênção essa aula para você, para a tua vida. Deixa aqui nos comentários como foi a sua experiência de conversão, se você tem feito dinâmicas na sua sala, tá? Vamos interagir aqui, tá bom? E eu agradeço de coração a cada irmão que tem contribuído, orando para nós, contribuído financeiramente, contribuído de diversas formas. Eu quero agradecer muito a sua vida. Quero deixar aqui, se você quiser participar de um grupo de WhatsApp, que tem materiais de diversos canais, tem a Rede EBD+, tem o link aqui na descrição, você pode falar. Ele não é nosso, mas é de um amigo nosso, pastor Rafael Cagé, é um dos administradores, tem vários outros administradores, e eles postam ali diariamente diversos conteúdos. Você que gosta de receber diversos conteúdos de qualidade, você pode, tem aqui um link, EBD+, Rede EBD+, e aí você pode clicar ali no link e saber mais, tá bom? Se você quiser receber conteúdo só do canal Textuário, você também pode entrar em contato conosco, e nós temos também grupo, colocaremos os irmãos no grupo, é só entrar em contato conosco nesse WhatsApp, tá bom? Deus continue abençoando sua vida, tenha uma excelente aula para a glória do Senhor, estude bastante, mas não esqueça, ore, busque a presença do Senhor. Um professor avivado vai fazer com que seus alunos tenham ânimo para ter avivamento também. Deus continue abençoando e até a próxima, permitindo Deus.